Uma fita de aço fina, com pouco mais de 1 milímetro de espessura, é capaz de cortar blocos de aço maciço centenas de vezes mais resistentes do que ela mesma, sem quebrar, sem perder o fio, sem ceder à fadiga do metal. Por trás dessa capacidade de corte, existe uma cadeia de engenharia de precisão que poucos imaginam. Tudo começa com bobinas de aço bruto, que são transformadas em uma estrutura híbrida, um corpo flexível e um fio de corte extremamente duro, unidos por uma solda quase invisível a olho nu. E é exatamente esse processo que sustenta uma das maiores fabricantes de lâminas de serra do planeta, a Starrett, uma companhia bilionária fundada nos Estados Unidos no século XIX, que hoje opera uma de suas maiores plantas industriais aqui no Brasil, em Itu, interior de São Paulo. Neste vídeo, vamos seguir a jornada completa de uma lâmina de serra industrial, da bobina de aço bruto até o produto embalado e pronto para cortar metal em fábricas do mundo inteiro. A história da Starrett começa em 1880, quando o inventor LaRoy Sunderland Starrett abriu sua primeira fábrica na cidade de Athol, Massachusetts. O que começou com a patente de uma simples esquadria combinada se transformou, ao longo de mais de 140 anos, em um catálogo de mais de 5.000 produtos diferentes, de instrumentos de medição de precisão a lâminas de serra industriais, usadas para cortar metal, madeira e até carne. Hoje, a Starrett opera fábricas em vários países: Estados Unidos, Escócia, China. E uma de suas unidades mais importantes está do lado de cá do Atlântico, a planta de Itu, no interior paulista, considerada uma das maiores produtoras de lâminas de serra do mundo. As lâminas de serra estão entre as ferramentas de corte mais essenciais da indústria metalmecânica, presentes desde grandes fábricas automotivas até estaleiros e linhas de usinagem pesada. E ainda assim, poucas pessoas param para pensar no que realmente acontece dentro de uma dessas fitas de aço até ela conseguir cortar metal sólido, dia após dia, sem perder a precisão. A maior parte dessas lâminas usa uma tecnologia chamada bimetal, um corpo de aço mola, flexível, unido a um fio de corte de aço rápido, muitas vezes reforçado com ligas de cobalto. Neste documentário, vamos revelar como essas duas partes tão diferentes se transformam em uma única lâmina capaz de suportar esforços extremos sem se romper. A jornada de uma lâmina de serra industrial começa com enormes bobinas de aço entregues por fornecedores, cada uma pesando centenas ou milhares de quilos, enroladas firmemente para economizar espaço durante o transporte. Dentro da fábrica, essas bobinas são alimentadas em desenroladores automáticos, onde eixos rotativos puxam o material gradualmente, direcionando-o para máquinas de corte que o dividem em tiras de dimensões precisas. Só que, depois de enrolado por longos períodos, o aço não permanece perfeitamente reto. Ele desenvolve uma curvatura sutil, muitas vezes invisível a olho nu, mas significativa o suficiente para comprometer o desempenho da lâmina depois de pronta. Para corrigir isso, cada tira passa por um sistema de nivelamento, com múltiplos rolos escalonados que aplicam pressão contínua sobre toda a superfície do material. À medida que o aço avança, os rolos o dobram e esticam de forma controlada, redistribuindo as tensões internas e eliminando qualquer curvatura residual. O resultado é uma tira de aço plana e estável, a base sobre a qual toda a lâmina será construída. Se essa etapa falhar, mesmo a menor imperfeição pode se acumular ao longo do processo, afetando o equilíbrio e a precisão de corte no momento em que a lâmina entrar em operação. Aqui está o segredo por trás da resistência de uma lâmina de serra industrial. Ela não é feita de um único tipo de aço. O corpo da lâmina é fabricado em aço mola, um material flexível capaz de dobrar repetidamente sem trincar, essencial para suportar a tensão constante de uma serra fita em operação contínua. Já a borda de corte é fabricada em aço rápido, frequentemente reforçado com ligas de cobalto, como o M42, um material extremamente duro,
capaz de manter o fio afiado mesmo sob o desgaste de cortar aço estrutural o dia inteiro. O desafio é unir dois materiais tão diferentes em propriedades sem comprometer nenhum dos dois. E é aqui que entra uma das etapas mais críticas de toda a fabricação. O fio de aço rápido e o corpo de aço mola são unidos através de solda por feixe de elétrons, dentro de uma câmara de atmosfera controlada. Um processo de altíssima precisão, usado justamente porque consegue unir metais com propriedades tão distintas sem gerar as distorções e fragilidades típicas de uma soldagem convencional. Um feixe concentrado de elétrons de alta energia é direcionado exatamente na linha de junção entre os dois materiais, gerando calor extremamente localizado, suficiente para fundir e unir os metais em uma ligação metalúrgica sólida, sem afetar as propriedades do restante da lâmina. Se essa solda falhar, mesmo minimamente, o resultado pode ser catastrófico. A lâmina pode se romper em pleno funcionamento dentro de uma máquina operando em alta velocidade. Por isso, essa junção passa por controle rigoroso antes de a fita seguir para a próxima etapa. Com o corpo bimetálico formado, a fita de aço segue para máquinas de corte especializadas, onde o perfil de cada dente é fresado com altíssima precisão geométrica ao longo de toda a borda de corte. O ângulo de ataque, a profundidade da garganta entre os dentes e o espaçamento entre eles não são escolhas arbitrárias. Cada geometria é calculada de acordo com o tipo de material que a lâmina vai cortar e a velocidade de operação para a qual foi projetada. Uma lâmina destinada a cortar aço estrutural pesado tem uma geometria de dente completamente diferente de uma projetada para tubos de parede fina. Milhares de dentes são usinados ao longo de cada bobina, com tolerâncias extremamente rígidas, porque qualquer variação entre um dente e outro se traduz, no momento do corte, em vibração, desgaste irregular e perda de precisão. Depois de usinados, os dentes ainda não têm a dureza necessária para cortar metal com eficiência. É aqui que entra uma das etapas mais delicadas de todo o processo: o tratamento térmico. A lâmina passa por um ciclo térmico rigorosamente controlado, que endurece a borda de corte ao extremo, garantindo que o fio se mantenha afiado, mesmo sob o desgaste constante, enquanto o corpo da lâmina precisa permanecer flexível e resistente à fadiga para suportar o movimento contínuo em torno das rodas da serra-fita sem trincar. É um equilíbrio quase contraditório: dureza extrema em uma parte da lâmina, flexibilidade duradoura na outra, tudo dentro da mesma peça de metal, a poucos milímetros de distância. Um controle impreciso de temperatura ou tempo de exposição pode comprometer permanentemente o desempenho da lâmina antes mesmo de ela chegar ao mercado. Depois de temperados, os dentes recebem uma etapa chamada trava, uma inclinação lateral simétrica calculada com precisão, que direciona parte dos dentes ligeiramente para um lado e parte para o outro. Essa inclinação existe por um motivo muito específico. Ela abre um canal de corte ligeiramente mais largo do que a espessura da própria lâmina, liberando o corpo da fita do contato direto com o material durante o corte. Sem essa trava, o atrito entre a lâmina e a peça sendo cortada geraria calor excessivo, reduziria a vida útil da ferramenta e comprometeria a qualidade do corte. Depois da trava, a lâmina passa por etapas de acabamento que eliminam rebarbas e uniformizam a superfície de cada dente, preparando a peça para a fase final de controle de qualidade. Antes de qualquer lâmina sair da fábrica, ela passa por um processo de inspeção extremamente rigoroso. Instrumentos de medição de precisão verificam a geometria de cada dente, o espaçamento entre eles e a integridade da solda que une o corpo de aço mola ao fio de aço rápido. As tolerâncias permitidas são mínimas. Qualquer lâmina que apresente variação fora da especificação é rejeitada nesta etapa, antes de chegar perto de uma embalagem. Esse controle de qualidade é o que garante que uma lâmina fabricada em Itu tenha o mesmo desempenho confiável de uma lâmina produzida em qualquer outra planta da companhia ao redor do mundo. Por fim, as lâminas aprovadas são enroladas, protegidas
e embaladas para distribuição, prontas para seguir para distribuidores em dezenas de países, atendendo desde grandes linhas de produção industrial e estaleiros até oficinas de usinagem de pequeno porte. O que sai da fábrica em Itu como uma simples bobina de aço prateado é, na verdade, o resultado de um processo que combina metalurgia avançada, soldagem de precisão, tratamento térmico calculado ao milímetro e décadas de engenharia acumulada desde a primeira oficina aberta por Leroy Starrett em 1880. De bobinas de aço bruto a uma lâmina bimetálica pronta para cortar metal sólido sem ceder, cada etapa desse processo existe para resolver um único problema de engenharia: como unir dureza extrema e flexibilidade duradoura dentro da mesma peça, sem que uma comprometa a outra. É por isso que uma ferramenta que parece tão simples, uma fina fita de aço, esconde por trás de si mais de 140 anos de conhecimento industrial e uma fábrica brasileira que hoje está entre as maiores produtoras de lâminas de serra do mundo. Se você achou essa jornada por dentro da indústria fascinante, deixe seu like para apoiar o vídeo. Conta nos comentários qual etapa da fabricação dessas lâminas mais te surpreendeu. E não esquece de se inscrever no canal para não perder o próximo episódio, onde vamos continuar revelando os bastidores da engenharia industrial brasileira.